Boa noite. Boa noite. Um país de luto. Entre as mais de 400 mil vítimas do coronavírus, o Brasil perde aos 42 anos Paulo Gustavo. O ator e comediante que arrancava gargalhadas por onde passava. E que, com humor, ajudou a quebrar preconceitos contra a comunidade LGBT+. Na CPI da Covid, o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, diz que deixou o cargo por falta de autonomia. E porque o governo queria ampliar o uso da cloroquina. Numa mudança de postura histórica, os Estados Unidos apoiam a suspensão de patentes de vacinas contra a Covid. A justiça absolve, por falta de provas, o ex-presidente Michel Temer e mais 6 políticos no caso do quadrilhão do MDB. A Polícia do Senado conclui que o assessor do presidente Bolsonaro, Felipe Martins, cometeu crime de preconceito. Em Santa Catarina, comoção no enterro das 5 vítimas do agressor da creche. O Jornal Nacional começa agora. A CPI da Covid ouviu hoje o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Ele disse que saiu do governo por falta de autonomia. A sessão começou com uma homenagem ao ator e comediante Paulo Gustavo. Os senadores pediram 1 minuto de silêncio pela morte dele e dos outros milhares de brasileiros que perderam a vida para a Covid. Em seguida, começou o depoimento de Nelson Teich, que ficou apenas 29 dias no ministério. Assim como o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, ele falou na condição de testemunha, com a obrigação de dizer a verdade. Em uma curta exposição, Teich destacou a razão de ter pedido demissão do cargo: a falta de autonomia para trabalhar. Basicamente, a constatação de que eu não teria autonomia e liderança que imaginava indispensáveis ao exercício do cargo. Essa falta de autonomia ficou mais evidente em relação às divergências com o governo quanto à eficácia e extensão do uso do medicamento cloroquina para o tratamento do Covid-19. Enquanto minha convicção pessoal, baseada nos estudos que naquele momento não existia evidência de eficácia para liberar, existia um entendimento diferente por parte do presidente, que era amparado na opinião de outros profissionais. Eu optei por deixar o cargo. Um dos focos da CPI é levantar os responsáveis pela ineficiência do país em lidar com a pandemia. A falta de vacina é um dos principais problemas. Foi o primeiro ponto a ser questionado pelo relator, Renan Calheiros, do MDB. Durante sua gestão, alguma medida estava em andamento para a produção ou importação de vacinas? No meu período, não tinha uma vacina ainda sendo comercializada, era ainda o começo do processo da vacina, e foi quando eu trouxe a vacina da AstraZeneca para o estudo ser realizado no Brasil, para o Brasil ser um dos braços desse estudo, na expectativa de que, trazendo o estudo, a gente tivesse uma facilidade na compra futura, Renan quis saber quem indicou o general Eduardo Pazuello para secretário executivo do Ministério da Saúde. Pazuello assumiu a função na gestão de Teich. Na época, especialistas criticaram o fato de o segundo cargo mais importante da pasta ser ocupado por alguém fora da área de saúde. Do nome dele, foi o senhor que o indicou? Não. Ele foi indicado para mim pelo presidente. Renan insistiu em perguntar se Pazuello, que depois ocupou o lugar de Teich, estava em condições de comandar o Ministério da Saúde. Na posição de ministro, eu acho que seria mais adequado um conhecimento maior sobre gestão em saúde. O vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, da Rede, quis saber se Teich se sentiu pressionado pelo presidente Jair Bolsonaro a adotar a cloroquina como protocolo de tratamento da Covid. Só para colaborar com a pergunta do senador Randolfo, em que momento o senhor percebeu, teve a certeza de que não tinha mais autonomia para continuar no cargo? Essa é a pergunta bem objetiva do senhor? Exatamente. O relator perfeitamente completou. Naquela semana teve uma fala do presidente ali na saída da Alvorada, onde ele fala que o ministro tem que estar afinado, e cito o meu nome especificamente. Na véspera, pelo que eu vi, tem uma reunião, acho que com empresários, onde ele fala que o medicamento vai ser expandido.
À noite tem uma live, onde ele coloca que espera que no dia seguinte vai acontecer isso, que vai ter uma expansão do uso. E aí no dia seguinte eu peço a minha exoneração. Nesse segundo dia de depoimentos, os governistas trocaram integrantes para tentar reforçar a tropa de choque. Com base num acordo fechado na sessão de ontem, o presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, chamou a senadora Elisiane Gama, do Cidadania, para ser a primeira a perguntar depois do relator e do vice-presidente. As perguntas normalmente começam pelos integrantes da CPI. Lisiane, que faz oposição ao Planalto, não é titular nem suplente, mas falaria como uma concessão à bancada feminina, que não tem nenhuma senadora na comissão. Os governistas protestaram. Com todo o respeito. Pelo amor de Deus, senador Marcos. Não dá para entrar. Peraí. Eleito do mesmo jeito, legitimamente, senhor presidente. Na volta, a palavra foi dada a Elisiane Gama. Os senadores seguiram com os questionamentos, mas Taixe, por várias vezes, foi evasivo. O presidente da comissão se irritou. Trazer uma pessoa para depor que não lembra, que diz o seguinte, que saiu a cloroquina, mas houve intervenção, mas não sabe quem interviu, quem quis. Então fica difícil para a gente. Os governistas reforçaram a tropa na CPI. Hoje, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB, assumiu a vaga de suplente no lugar do senador Zequinha Marinho, do PSC. Nas comissões, as vagas pertencem ao partido, que pode fazer as trocas quando quiser. A estratégia foi acertada mais cedo numa reunião com o presidente Bolsonaro. Na avaliação do Planalto, no depoimento de ontem do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, faltou ação dos governistas. Hoje, os aliados do governo centraram fogo na defesa da cloroquina contra a Covid. Falaram sobre o medicamento que não tem eficácia comprovada em vários momentos. O ex-ministro reforçou que, mundialmente, a cloroquina está descartada para uso contra a Covid. Eu não sei lhe dizer por que os médicos prescrevem, já que existe hoje, dentro das instituições de referência mundial, um consenso em relação aos medicamentos. Eu não posso falar por eles, mas eu colocaria como inadequada ou errada essa prescrição. Porque se a coisa não funciona e pode ter risco, não tem sentido fazer, porque você coloca risco sem agregar benefício. O senador Otto Alencar, do PSD, que é médico, explicou os riscos de tomar remédios sem prescrição. Eu vi há pouco o senador Girão falando que a hidroxicloroquina é antiviral, nunca foi antiviral. É um protozoário, não é malária, não é o plasmodium. Eu fico olhando assim, os caras não se formaram em medicina, não ficaram no banco, não fizeram residência, não estudaram nem química, nem nada disso, e receita assim, na maior, não pode tomar, porque não tem nenhum problema. Diz que não tem efeito colateral nenhum. A hidroxicloroquina tem efeito colateral no coração. A ivermectina é neurotóxica. Se tomar uma droga, tomar a ivermectina com uma quantidade maior do que está prescrito, ela é neurotóxica, dá problema no fígado. Como é que se receita desse jeito? O senador Luiz Carlos Reis, do Progressistas, leu uma lista de municípios que tiveram baixa mortalidade, supostamente, segundo ele, por uso da cloroquina, mas não apresentou comprovação dos resultados. Aqui eu tenho uma lista de quase 14 mil médicos e vou lhe dar evidências que usaram esse tratamento e adotaram do Amapá ao Rio Grande do Sul, chamado Médicos pela Vida. Otto Alencar, mais uma vez, rebateu os argumentos dos governistas. Ele deixou claro que não há qualquer relação entre o uso da cloroquina e baixa mortalidade. E explicou de forma didática por que o fato de haver pacientes que tomaram cloroquina e se curaram não tem nada a ver com o remédio, e sim com o curso normal da doença. A maior parte das pessoas tem quadro leve ou moderado, independentemente do que tomem. É uma doença como a Covid-19, senador, que 90% a 95% das pessoas que têm a doença cursam assintomático, leve ou moderado. Se tomar um copo de água, é a mesma coisa que tomar um comprimido ou 10 ou 20 de hidroxicloroquina. A água é melhor porque não dá efeito colateral. Então, como 90% a 95% das pessoas cursam dessa forma, não custa nada um charlatão
receitar hidroxicloroquina, o doente ia ficar bom de qualquer jeito, e ele disse que foi hidroxicloroquina que salvou o paciente. Então, eu não conheço, doutor Nelson, nenhuma virose, não sei se posso dizer, que pode ser evitada por medicamento precoce. Será que quem toma uma carga de medicamento analgésico, uma criança deixa de ter sarampo, porque tomou analgésico? Não, vai ter sarampo, só não tem sarampo se tomar vacina. Varíola, a mesma coisa. H1N1, a mesma coisa. Paralisia infantil, só vacina. As doenças viróticas, senador, são redutíveis ou evitadas por vacina, por vacinação. Durante a CPI, senadores também comentaram uma declaração feita hoje pelo presidente Jair Bolsonaro em um discurso no Planalto. No momento em que o Brasil mais depende de insumos vindos da China para a fabricação das duas principais vacinas aplicadas aqui, Bolsonaro voltou a insinuar, sem citar o nome do país, que o vírus pode ter sido criado propositalmente lá. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. Entre as grandes economias, o país com maior crescimento do PIB durante a pandemia foi a China. O presidente e o relator da CPI lamentaram a declaração de Bolsonaro e ressaltaram que ela pode ter impacto na compra do principal ingrediente para a fabricação das vacinas, o IFA, que vem da China. E eu acho que a situação nossa em relação a ter insumos vai piorar com essa declaração hoje. Porque hoje continuaram as ameaças. Não, hoje do presidente da República. Hoje foi ruim, viu? E as pessoas... Ele chama de guerra química e tal, e aí a gente está dependendo. Nós estamos na mão dos chineses para trazer o IFA. Nós não temos produção do IFA aqui. E nem vamos ter tão cedo. A gente depende da Índia para alguns insumos, depende da China para outros insumos. Então, eu acho que essa não é momento da gente cutucar ninguém. Não é o momento. O Alan Severiano tem os dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa sobre a pandemia no Brasil. Boa noite, Alan. Boa noite, Fachel, Mariana, boa noite a todos. O Brasil registrou de ontem para hoje 2.791 mortes por Covid. Já são 414.645 vítimas no país. Nas últimas 24 horas, 75.652 novos casos foram registrados. O total chegou agora a 14.936.464. A média de casos continua em estabilidade. São, em média, 58.951 novos casos por dia, mesmo nível de 2 semanas atrás. A média de mortes também permanece estável. São 2.329 mortes por dia em média, uma redução de 8%. Mas já estamos há 50 dias com a média móvel acima de 2.000 mortes por dia. No mapa agora a situação nos estados. Subiu para 3 os que estão com alta na média de mortes. 9 estados estão em estabilidade e aparecem em amarelo. E em azul, com queda, estão o Distrito Federal e 14 estados. Agora os números da vacinação. De ontem para hoje, 523.035 pessoas receberam a primeira dose e outras 315.702 a segunda dose. O total de vacinas aplicadas nas últimas 24 horas foi, portanto, de 838.737. O total de vacinados com a primeira dose no país chegou a 33.404.333, o que equivale a 15,77% da população brasileira. 17.039.463 pessoas receberam também a segunda dose, ou 8,05% da população. Somando tudo, já são mais de 50 milhões de doses aplicadas no país. Hoje, 22 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados da vacinação. E em azul mais escuro, os com maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Os 5 que mais aplicaram até agora foram Rio Grande do Sul, depois Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo e Bahia. Em g1.com.br/coronavírus você encontra os dados do seu estado e outras informações sobre a vacinação. Fachel, Mariana.
Boa noite, Alain. Muito obrigado. Obrigada, Alain. O Ministério da Saúde atualizou o cronograma de entregas de vacinas contra a Covid. Abril fechou com 26 milhões de doses, 621 mil a menos do que era esperado. A previsão para maio caiu de 34 milhões e meio de doses para 32 milhões e 900 mil. A previsão para junho subiu de 52 milhões e 200 mil doses para 53 milhões. Um estudo publicado hoje na revista científica Lancet concluiu que 2 doses da vacina Pfizer-BioNTech fornecem mais de 95% de proteção contra infecções, hospitalizações e mortes por Covid entre adultos de todas as idades. A análise em Israel é a primeira a mostrar a efetividade do imunizante em uma campanha nacional de vacinação. Numa decisão histórica, o governo dos Estados Unidos declarou hoje que vai apoiar a suspensão de patentes de vacinas contra a Covid. A proposta foi apresentada na Organização Mundial do Comércio pela Índia e pela África do Sul em outubro do ano passado. E tem o apoio de mais de 100 países em desenvolvimento que argumentam que, com uma suspensão temporária das patentes, seria possível produzir, de forma rápida, vacinas genéricas, em vez de esperar anos por imunizantes para suas populações. A indústria farmacêutica afirma que isso enfraqueceria os esforços das empresas para desenvolver e fabricar as vacinas. Até agora, as discussões haviam sido bloqueadas por um grupo de países liderado pelos Estados Unidos. O governo anterior, de Donald Trump, havia se posicionado contra a suspensão das patentes. O Brasil, historicamente, já apoiou a quebra de patentes na área da saúde, como no caso da epidemia de HIV, mas no ano passado ficou ao lado do governo Trump. Hoje, uma repórter perguntou ao presidente Joe Biden se o governo dele iria apoiar a proposta. Ele respondeu sim, e vamos falar sobre isso mais tarde. Pouco depois, a representante de comércio dos Estados Unidos, Katherine Tai, publicou um comunicado em que diz que o país passou a apoiar a suspensão das patentes. Esta é uma crise de saúde global e as circunstâncias extraordinárias da pandemia de Covid-19 exigem medidas extraordinárias, afirma o documento. Para ser aprovada, a proposta precisa do apoio de todos os 164 integrantes da OMC. O Supremo Tribunal Federal está julgando uma ação sobre um trecho da Lei de Propriedade Industrial, que permite aumentar o prazo da vigência de patentes de forma automática. A Procuradoria-Geral da República apresentou a ação em 2016. E no início de abril, o relator do caso, o ministro Dias Toffoli, deu uma liminar, suspendendo esse trecho da lei para pedidos de patentes na área de saúde, ainda em análise. E citou a importância de analisar o caso durante a pandemia. Hoje, Toffoli concluiu o voto em julgamento no plenário do STF e foi além da decisão liminar. Dias Toffoli defendeu o fim da proteção para todas as patentes da área de saúde, incluindo as que já conseguiram a extensão. Ele lembrou que o prazo de aprovação de uma patente de medicamento no Brasil é um dos mais longos do mundo. E a extensão automática das patentes, por atraso no processo de análise, é injusto e custoso ao SUS. No voto, Toffoli lembrou que nos outros países o prazo máximo das patentes é de 20 anos. E que, por isso, declarar inconstitucional o artigo da lei brasileira não fere acordos internacionais. Não podemos continuar sendo, em matéria patentária, o paraíso dos países desenvolvidos, mantendo monopólios por décadas sobre produtos que já caíram em domínio público nas suas próprias jurisdições, nas quais podem ser adquiridos por preços muito mais acessíveis do que aqui no Brasil. Razão pela qual entendo que o Supremo Tribunal Federal não apenas pode, como deve, declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial. Nada justifica um período de exame administrativo de cerca de 10 anos. Os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes acompanharam o voto do relator. Eles concordaram que o artigo que permite a extensão automática da patente viola a livre concorrência e, portanto, é inconstitucional. Em seguida, o julgamento foi suspenso e será retomado amanhã. A Polícia Federal e a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura destruíram 100 mil aparelhos de TV Box piratas. A carga avaliada em 13 milhões de reais foi apreendida em operações no estado do Rio. Segundo as investigações, o contrabando é feito por pelo menos 3 organizações criminosas e tem como destino a milícia.
O prejuízo à indústria audiovisual chega a 9 bilhões de reais por ano. A Justiça Federal no Amazonas determinou a liberação da madeira apreendida pela Polícia Federal no fim do ano passado. A investigação localizou e apreendeu mais de 200 mil metros cúbicos de madeira, a maior da história do país, na divisa do Amazonas com o Pará. A quantidade equivale a 65 mil árvores derrubadas. Parte disso deverá ser devolvida à Associação Comunitária da Gleba Curumucuri. A PF usou imagens de satélite que identificaram a área sendo desmatada em tempo real. Uma perícia constatou que a madeira foi retirada de área de preservação da União sem autorização. Na decisão, a juíza Mara Elisa Andrade afirmou que as investigações estão no começo e que as imagens de satélite não são suficientes para comprovar o crime. O Ministério Público Federal foi contra a devolução da madeira. Alegou que havia dúvidas em relação à origem do carregamento apreendido. Os procuradores da República vão avaliar se irão recorrer da decisão da Justiça. Em março, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se reuniu com os madeireiros investigados e questionou a conduta da Polícia Federal no caso. Em seguida, encaminhou documentos à PF que comprovariam a legalidade da exploração da madeira na região, o que não foi confirmado pela investigação. O delegado Alexandre Saraiva, então superintendente da PF no Amazonas, apresentou queixa-crime no Supremo Tribunal Federal contra Salles por interferência nas investigações. Um dia depois, Saraiva foi exonerado. A ministra Carmen Lúcia considerou os fatos graves e encaminhou a queixa-crime para a Procuradoria-Geral da República se manifestar, o que ainda não aconteceu. A Justiça Federal em Brasília determinou que a Polícia Federal arquive o inquérito que investiga a líder indígena Sônia Guajajara. A pedido da FUNAI, ela chegou a ser intimada a prestar depoimento por criticar o governo federal no documentário Maracá, que denuncia o que seriam violações de direitos de povos indígenas durante a pandemia. Segundo a FUNAI, a série estaria imputando ao governo federal a prática de genocídio, disseminando fake news. Na decisão, o juiz Frederico Viana disse que as denúncias da FUNAI não trazem indícios de qualquer espécie de crime contra terceiros ou contra a União. A seguir, a absolvição do ex-presidente Temer e mais 6 políticos no caso do quadrilhão do MDB. Há comoção no enterro das 5 vítimas de um agressor numa creche em Santa Catarina. Mais informações sobre a CPI da Covid. Foram aprovadas hoje as convocações do ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten, e do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, além de representantes da Pfizer e da União Química. Para amanhã estão marcados os depoimentos do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Foram enterrados hoje os corpos das 3 crianças e das 2 educadoras assassinadas ontem dentro de uma creche no oeste de Santa Catarina. De luto, os moradores de Saudades fecharam as portas de suas casas e lojas. Um culto ecumênico foi celebrado em homenagem à professora Kelly Aniesevski, de 30 anos, da agente educacional Mirla Renner, de 20, e de Murilo Massin, Sara Luísa e Ana Bela, todos com menos de 2 anos de idade. A tia de Ana Bela estava inconsolável. É uma dor que só aumenta cada vez mais. Vivendo daquele jeito. Uma menina que era conhecida como a Miss Simpatia da escola. O enterro foi num clima de muita dor e de perplexidade. Ontem de manhã, um homem de 18 anos invadiu a creche e matou a golpes de adaga as crianças e as professoras. O Emanuel, de 8 meses, e uma coleguinha só foram salvos graças à ação de professoras que bloquearam a porta. O bandido tentou entrar, desistiu, não conseguiu e foi para outra sala. Então eu sou eternamente grata às professoras por ter salvo a vida dele, né, e da menina que estava junto. O assassino tentou se matar e está internado em estado grave em um hospital em Chapecó. Ele é vigiado pela polícia e vai responder por 5 homicídios triplamente qualificados, por motivo torpe,
usar de meio cruel e não dar chance de defesa às vítimas. O assassino também foi indiciado pela tentativa de homicídio de um menino de 1 ano e 8 meses, que está internado, se recuperando de uma cirurgia. Seu Ailton, vizinho da creche, correu para levar o menino a tempo ao hospital. Tomara que essa criancinha diz que está fora de perigo, mas eu quero ainda pegar ela no colo um pouquinho, porque... O que eu peço para vocês é que orem por meu filho e orem para que conforte o coração dessas famílias, que isso não é fácil. A Polícia do Senado concluiu que o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins, cometeu crime de preconceito numa audiência da casa em março. O inquérito foi concluído em abril e investigou a conduta do assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Felipe Martins, durante uma audiência no Senado. Foi no dia 24 de março. Martins acompanhava o então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que foi dar explicações aos parlamentares sobre a atuação do Itamaraty durante a pandemia. O assessor estava sentado atrás de Araújo e do presidente do Senado. Durante uma fala de Rodrigo Pacheco, Felipe Martins fez este gesto com a mão direita e repetiu o sinal. Os parlamentares reagiram imediatamente com indignação. Especialistas dizem que o gesto é usado como saudação disfarçada, uma forma de identificação entre grupos que defendem a supremacia branca. Neste tipo de saudação, os 3 dedos representam a letra W de white, branco em inglês, e o círculo é o P de power, que significa poder. Na época, Felipe Martins disse que estava apenas ajeitando o terno. No início de abril, prestou depoimento sobre o caso, que correu em sigilo. No relatório pelo indiciamento, a Polícia do Senado comparou o gesto a condutas ligadas a grupos extremistas e disse que o ato se enquadra em crime de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O crime prevê pena de prisão de 1 a 3 anos. O Palácio do Planalto chegou a considerar a exoneração de Felipe Martins, mas ele segue como o principal assessor para assuntos internacionais do presidente Jair Bolsonaro. O Ministério Público deve enviar o caso para a Polícia Federal. Os procuradores vão decidir se pedem novas investigações. Depois disso, podem denunciar o assessor da presidência ou arquivar o caso. A defesa de Felipe Martins disse que os esclarecimentos já foram prestados e que aguarda o arquivamento da investigação. A Justiça Federal em Brasília absolveu por falta de provas o ex-presidente Michel Temer e mais 6 políticos de suposto envolvimento no chamado quadrilhão do MDB. A decisão é do juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal de Brasília. Ele entendeu não haver elementos contra os políticos, que foram denunciados em 2017 pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Além do ex-presidente Michel Temer, a Justiça absolveu também os ex-ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco e Henrique Eduardo Alves, e os ex-deputados Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima e Rodrigo da Rocha Loures. Também foram absolvidos o coronel João Batista Lima, apontado como operador financeiro de Temer, o advogado José Yunes, amigo do ex-presidente, o doleiro Lúcio Funaro e Altair Alves Pinto e Sidney Zabo. Eles foram acusados de integrar o chamado quadrilhão do MDB. Quando apresentou a denúncia, a Procuradoria-Geral da República afirmou que Temer liderava uma suposta organização para desviar dinheiro público e cometer crimes contra empresas e órgãos públicos e que a quadrilha teria recebido mais de 580 milhões de reais em propina. Mas, segundo o juiz, o Ministério Público não conseguiu comprovar o crime de organização criminosa. Na decisão, ele diz que a denúncia apresentada, em verdade, traduz tentativa de criminalizar a atividade política. Adota determinada suposição a da existência de organização criminosa que perdurou entre meados de 2006 até os dias atuais, apresentando-a como sendo a verdade dos fatos, sequer se dando ao trabalho de apontar os elementos essenciais à caracterização do crime de organização criminosa. A defesa de Michel Temer afirmou que a inocência do ex-presidente nunca foi sequer maculada pelas acusações feitas contra ele e que a absolvição a mantém íntegra e inabalada.
As defesas de Henrique Eduardo Alves e Moreira Franco afirmaram que a Justiça reconheceu a falta de provas da acusação. A de Eliseu Padilha afirmou que a absolvição restabeleceu a verdade. Os advogados de Eduardo Cunha afirmaram que a Justiça rejeitou a tentativa do MPF de caracterizar o partido político como organização criminosa. A defesa de João Batista Lima disse que a absolvição põe fim ao roteiro de ficção criado pelo MPF. E a de Gedel Vieira Lima afirmou que não esperava outro resultado senão a completa improcedência da desastrada acusação. Nós não conseguimos contato com as defesas de Rodrigo da Rocha Loures, Sidney Szabo e Altair Alves Pinto. E não tivemos retorno das defesas de José Yunes e Lúcio Funaro. Depois do fechamento do mercado financeiro, o Copom aumentou a taxa básica de juros da economia brasileira de 2,75% para 3,5% ao ano. Foi a segunda alta seguida da Selic. O Copom afirmou que a evolução da atividade econômica está mais positiva do que o esperado, mas que as incertezas continuam altas. Avaliou também que a inflação deve permanecer pressionada no curto prazo e que os choques atuais nos preços são temporários. O Copom sinalizou ainda que vai continuar a subir a Selic. O governo federal publicou hoje no Diário Oficial da União o decreto que antecipa o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. A primeira parcela vai ser paga entre 25 de maio e 8 de junho e a segunda de 24 de junho a 7 de julho. O pagamento deve injetar mais de 52 bilhões de reais na economia. A seguir, o Brasil perde para a Covid o ator e humorista Paulo Gustavo. Ele deixa uma obra que quebra preconceitos e celebra a tolerância. O Brasil se despede de um talento que alegrava milhões de pessoas. O ator e humorista Paulo Gustavo morreu ontem aos 42 anos, vítima da Covid. Uma cidade vestida de luto. Paulo Gustavo sempre teve orgulho do lugar onde nasceu e foi criado. Agora há pouco, os moradores de Niterói transformaram os prédios numa plateia gigantesca e deram ao ator o que todo artista mais gosta de receber. Mesmo famoso, Paulo Gustavo nunca se afastou de suas raízes, de Niterói. Na confeitaria preferida, ele adorava a sopa de queijo. Muito alegre, solar, radiante, estressado por conta que tinha pouco tempo para fazer as coisas, mas sempre muito educado. Nós vamos sentir muito a falta do Paulo, tá? Nós estaremos sempre aqui, dispostos a servir, dispostos a demonstrar o nosso carinho que nós sempre tivemos, tanto pelo Paulo como pela família toda. Quando a carreira começou a deslanchar, uma conquista. Paulo Gustavo trouxe a família para morar nesse prédio. O porteiro Alcir não se esquece da alegria e da gentileza do ator e mandou uma mensagem para a mãe dele, a dona Déia Lúcia. Dona Déia, é o seguinte, força, tá? Força. Todos aqui gostavam do Paulo Gustavo, gostam da senhora. É a vida, né, cara? Essa doença é um problema sério, né? Entendeu? Não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco. Que Deus tenha ele em um bom lugar. As demonstrações de carinho e dor vieram de todas as partes. No hospital onde Paulo Gustavo ficou internado, fãs deixaram flores. Uma delas também perdeu a mãe para a Covid. Isso só me fez pensar que não é só na minha família que acontece isso. O que me conforta é que eu preciso ser forte, assim como a família dele também precisa, e que a vida tem que continuar. No centro do Rio, mais aplausos. O ator ganhou uma corrente de força e pensamento positivo de norte a sul do país nos quase 2 meses em que esteve internado. Hoje, essa corrente foi de tristeza, mas também de amor, como na despedida de alguém muito próximo da gente. Paulo Gustavo, como uma pessoa que estava muito presente na casa de todo mundo, foi mais uma dessas 400 e tantas mil pessoas que se foi
para provar que não é uma gripezinha e a gente não está lidando com uma situação tão simples como é o normal. Ele estava muito presente na nossa vida, em todos os filmes que a gente assistia com a família. Então é uma perda gigante, não só pra gente no Brasil, mas tipo pra arte no geral. Assisti todos os filmes dele. Ele assim, ele trabalha com alegria, ele trabalhava com o coração, com a alma, com o espírito, né? Ele trazia uma representatividade sobre esse lado homossexual, tinha uma família maravilhosa, era um ator maravilhoso e vai fazer muita falta. A gente mesmo sem conhecer o ser humano, Paulo Gustavo, a gente amava ele, o Brasil inteiro amava o Paulo Gustavo. A dor da mãe, Dona Déia Lúcia, não foi esquecida. Tenha muita força, né? Ficou 2 netinhos para ela cuidar, né? E que ela pense que ele estará lá junto com Deus, porque ele foi uma pessoa que levou muita alegria para muita gente. Ontem, no início da tarde, Dona Déia Lúcia, o pai, seu Júlio Marcos, e a irmã Juliana já sabiam que o estado de Paulo Gustavo era de extrema gravidade. O marido do ator, o médico Thales Bretas, também estava no hospital. Paulo Gustavo travou uma dura batalha contra as complicações da Covid durante 53 dias. Ele foi internado no dia 13 de março e já tinha sintomas graves. No dia 21, teve que ser entubado. Nos dias seguintes, os médicos chegaram a anunciar uma melhora. Mas o pulmão, enfraquecido pela Covid, foi infectado por uma bactéria. Paulo Gustavo passou então a usar uma espécie de pulmão artificial. No início de abril, ele enfrentou um outro procedimento para tratar fístulas, lesões, que faziam o ar vazar dos brônquios para as pleuras, as membranas que envolvem os pulmões. E mais uma vez apresentou melhora nos dias seguintes. No domingo à tarde, Paulo Gustavo teve os sedativos reduzidos. Ele acordou e interagiu bem com a equipe médica e com o marido. Mas à noite houve uma piora acentuada. Uma nova fístula causou um tipo de embolia que deixou bolhas de ar entrarem no sistema circulatório e chegarem até o sistema nervoso central. No início da noite, a equipe médica anunciou que o quadro era irreversível, mas que Paulo Gustavo mantinha os sinais vitais. Mais tarde, saiu o anúncio de que o ator, de 42 anos, tinha morrido às 9h12. Abalado, o marido de Paulo Gustavo deixou o hospital logo depois. Os amigos mais próximos dizem que Paulo Gustavo sempre foi uma pessoa muito generosa. Qualidade também da família, que mesmo nos momentos mais dramáticos foi transparente e compartilhou com os fãs as notícias dessa jornada tão difícil. Jornada de um artista que fica para sempre, como publicou hoje a atriz Fernanda Montenegro. Paulo Gustavo partiu no momento máximo de sua realização como ator, artista, como um sagrado provocador, como um ser aglutinador, um criador, um libertário. Sim, Paulo Gustavo, rir é um ato de resistência. Com sua ausência, o nosso mundo cultural, teatral, ficou ainda mais pobre nesse momento trágico que vivemos. Você é e será sempre um referencial deslumbrante como ser humano. Para você, Paulo Gustavo, todos os aplausos. Amado por multidões, Paulo Gustavo fez o Brasil gargalhar com personagens inesquecíveis. O carisma, talento genial explicam tanto sucesso. Quando eles me ligaram para fazer essa temporada aqui, eu tentei falar, vou viajar, mas não dá para sair do Brasil, tu está queimado. Ninguém vê aqui, nem a plateia veio. Aí tá tendo que, no nível da carreira, que tá tendo que contracenar com plástico. Não é plástico não, é papelão. Aliás, queria agradecer a presença de todos os papelões que estão aqui hoje. Plateia de papel só mesmo nesta cena, exibida em novembro do ano passado no programa Vai Que Cola do Multishow. Na vida real, o público de Paulo Gustavo é feito de carne, osso e identificação. E é tanta gente que não cabe em nenhum teatro do planeta. Milhões e milhões de pessoas assistiram, eu viajei
por todo o Brasil. Hiperativo, surto, 220 volts. Os nomes das peças e programas entregam logo como é a mente que criou estes personagens. Rápida, elétrica, um raio de ironia que explode em gargalhadas. Um programa bom pra mim é churrasco. Churrasco eu vou engraçadinho, daqui a pouco eu pego, porque eu conquisto mais pelo humor do que pela beleza. É verdade. Isso é a coisa boa de ser dita. A pessoa quando não vem bonita, Deus indeniza. Eu vi engraçada. Neste ritmo acelerado, o rapaz de Niterói conquistou milhões de fãs em 15 anos de carreira. Foi num 4 de maio, mesmo dia da morte do ator, que estreou Minha Mãe é uma Peça em 2006. O espetáculo foi feito no sufoco. A mãe de Paulo Gustavo conseguiu um empréstimo, o pai e a madrasta também ajudaram a cobrir os custos da produção. Logo nas primeiras sessões, os 120 lugares deste teatro em Ipanema lotaram com fila na porta. Depois vieram teatros cada vez maiores, em todas as regiões do Brasil. Em 4 anos, a peça foi vista por 500 mil pessoas. Carlos Alberto, você larga de ser irresponsável com essas crianças em cachoeira. É criança sim! 23 anos é criança sim! Mas a musa inspiradora não estava tão confiante neste sucesso. Quando eu fiz Minha Mãe é uma Peça no teatro, o primeiro dia que eu fiz, eu chamei ela para assistir antes do público. E como ela é a minha inspiração para Dona Hermínia, então a Dona Hermínia é totalmente ela, quando ela assistiu, ela não achou graça. Ela falou, não sei, Paulo Gustavo, você vai fazer isso, vai dar certo. Minha Mãe é uma Peça ganhou os cinemas em 3 filmes, vistos por mais de 25 milhões de pessoas. É a franquia com o maior público da história do cinema nacional. C-D-E... Deu S, mãe, já comprei. Vai, tem certeza? S. Vai, gente, peraí, vocês são muito rápidos. A S, gente. Acabei! Também acabei. Não acabei ainda. Mãe, tá roubando! Marcelina, você me respeita essa muleta aqui, hein? Eu acho que ali foi uma homenagem que ele fez pra mãe dele, assim que todas as mães se sentiram homenageadas. O carisma da personagem principal atraiu a multidão de fãs. Dona Hermínia Amaral lembra alguém que a gente conhece. Apegada aos filhos, com um coração enorme e quase sempre à beira de um ataque de nervos. Vem, minha filha. Vai pra casa, meu amor. Vai, linda. Você fica aqui que você está atrapalhando ela. Ai, eu tô nervosa. A carreira do humorista também decolou na TV. Primeiro como cabeleireiro Renê da série Divã. Depois, Paulo Gustavo estreou no canal Multishow com o programa 220 volts. Foram 5 temporadas no ar e um especial de fim de ano na Globo. Porque eu tô certa, eu sou cidadã de bem. Bem rica, hétero, branca, toda certa. O ator também criou tipos para os humorísticos A Vila e Vai Que Cola. Eu queria que você não se dirigisse a palavra a mim, porque você não me conhece, tá? Não te dou essas confianças. Obrigada. Por quê? Tu não é bicha? Não. Então tu é o quê? Eu sou bichérrima, bichorona, muito bicho, não tem a menor condição de deixar de ser nunca mais. Você é bicha pra sempre. Ele despertava a admiração imediata dos colegas de cena. Aqui, vamos barrar em alguém pedir sorry? Vamos! Ó, essa moça aqui vindo, ó. Ai, sorry! Adorei! Um cara que colocou a comédia num lugar de muito destaque, de muito glamour, com todo o seu talento, um talento inigualável, um talento ímpar. O Brasil te ama muito. Um talento genial, capaz de transformar um ídolo, uma cantora internacional, em mais uma admiradora do humorista. A estrela do pop, Beyoncé, fez esta homenagem. Colocou a foto de Paulo Gustavo na sua página na internet. Uma fonte inesgotável de piadas, que improvisava e ria de si mesmo. Gente, mas eu sempre me vesti assim. No Meia você se veste assim. Aqui você tá ridículo, os lerblonneses são finos. Você não tá maneira pra cá. Vão pra cá. Vão. Sabe quando faz assim? Vão. Não tem como falar de Paulo Gustavo sem falar da graça dele, né? Da genialidade da graça. A graça pela graça, a graça com inteligência, a graça com mensagem, a graça boba, a graça palhaça, a graça entregue.
Todo tipo de graça ele fazia. Estar do lado dele era a graça em si. Paulo Gustavo também ajudou a combater o preconceito contra os gays. Dona Hermínia deu várias lições de amor e de compreensão sobre como aceitar os filhos como eles são. O que você está fazendo aqui, meu filho, é muito bonito. Você vai inspirar muita gente. Eu estou muito orgulhosa, meu filho, de você estar seguindo o caminho do amor. Obrigado, mãe. O amor de dois homens, um casamento gay no cinema brasileiro de maior bilheteria é de uma importância gigantesca para nossa família, é uma referência imensa. Neste recado para o público, no especial exibido no fim do ano passado, ele fala sobre a realização em provocar gargalhadas. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto assim, realizado de estar conseguindo te fazer feliz. Rir é um ato de resistência. A gente agora está precisando dessa máscara chata para proteger o rosto desse vírus e, infelizmente, essa máscara ela esconde algo muito precioso para nós brasileiros, o sorriso. Ele está tapado, tem que ficar tapado, mas ele existe. E ele não vai deixar de existir. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança. E esse humor todo que o Brasil tanto admirou, nas telas e nos palcos, os amigos e a família já conheciam na intimidade. Em cena, ele fazia qualquer um rir. Na intimidade também. Gente, Mônica de Mina excelente, eu de Mickey. Mickey é gay? Não, Mickey não é gay, né? É casado com a Mina há 90 anos. Mas então... às vezes é um casamento que ninguém sabe. Não, mas ele pega homem. Eles são casados. Inclusive, encontrei com a Mickey um dia desse, até perguntei um negócio pra ela. Para quem convivia com o amigo brincalhão, era fácil entender de onde vinha tanta irreverência nos palcos. Como nessa conversa com Preta Gil. Eu dei uma ligada só pra te dar um beijo e ver essa fuça. Mas vocês acabaram que não atenderam. Deixa, Preta. O dia da caça, o dia do caçador, né? É aquele ditado. Que a bola você tá do pudim, né? Na brincadeira na cama, duas das melhores amigas. As irmãs Mônica Martelli e Susana Capri, que dirigiam os filmes dele. Gente, vamos às regras agora, tá? Tá. Sem gases, que isso aí não tem condição. Não tem condição. Pros três isso, tá? E se você virar pra cá e Susana pra cá, e eu, pra qualquer lado que eu virar, eu tô de cara com... Bafo no bafo. Eu tô igual... Vocês estão igual carranca. Susana homenageou o amigo hoje. Você transformou muitos lares brasileiros com Dona Hermínia. Tocou em assuntos tabus e, através do seu humor, conseguiu ser político e ajudar a muitas famílias. Você é unanimidade. E ao conhecer essa família, se conhece a maior inspiração para o que Paulo Gustavo se tornou. Paulo tá atrasado. Deve estar fazendo a maquiagem. Vai chegar aqui todo de purpurina. Eu fui no camarim dela e falei, mãe, vou falar uma coisa pra você. Calma, se a gente errar, antes de eu acabar, ela falou... Nesses momentos, o homem acostumado a tirar sorrisos por onde passava era quem dava as melhores gargalhadas. A malhação, ó, já tá pesando 100 quilos. Como é que a galinha faz? Como é que a vaquinha faz? Como é que o bezerro faz? Carneirinho faz? Isso, e como é que o elefante faz? O que não tinha graça para o Paulo Gustavo era ver o descaso com o avanço da Covid no país. Em janeiro, ele publicou nas redes sociais dele o apelo dramático de uma mulher por oxigênio em Manaus. Por favor, eu peço que vocês disparem esse vídeo. Disparem esse vídeo para um monte de lugar. Por favor, não tem oxigênio. É muita gente morrendo. Paulo Gustavo escreveu: gente, pelo amor de Deus, ajuda, que tristeza. Cadê a vacina, gente? Quem pode levar oxigênio lá? Agora se sabe, pelos amigos, que ele próprio levou. Doou dinheiro para a compra de oxigênio. Agora se sabe também da generosidade. Eu não acho que é só a tristeza. Tem também uma violência
que não é só contra nós que estamos perto dele, amigos e amores. Uma violência contra tudo que a gente tem de melhor, tudo que o Brasil tem de melhor. É muito simbólico ele partir nesse momento. O Paulo Gustavo simboliza o quê? O trabalho honesto, a prosperidade pelo trabalho honesto. Ele simboliza teatros lotados, cinemas abarrotados. Ele simboliza a bondade, a generosidade. O bem que esse cara... Quando faltou oxigênio no Amazonas, ele mandou 500 mil reais de cilindro para lá. Ele nunca divulga essas coisas. 1,5 milhão para o padre Júlio Lancelotti, 1 milhão e tanto para a irmã Dulce. Todos esses valores que parece que não importam mais nesse momento. Paulo Gustavo, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo e te agradeço demais. E a gente vai ralar para manter aquela ideia de que o Brasil é alegre, de que o Brasil é bom. Esse amor por Paulo Gustavo deu a ele uma família do tamanho do Brasil, ainda mais quando foi internado. As mensagens de esperança e otimismo chegavam de todos os lugares. Artista querido e reconhecido comoveu o público ao lutar contra uma doença que avança no país, agravada pelo negacionismo e a falta de uma ação eficiente das autoridades. O mesmo que acontece com outros milhares de brasileiros que todos os dias lutam pela vida e não conseguem. A família de Paulo Gustavo fazia questão de lembrar dos mais de 410 mil mortos em todos os boletins médicos sobre o ator. Perder um amigo é muito, muito difícil. Perder um amigo como o Paulo é desesperador, é dilacerante. E perder um amigo para um vírus para o qual já existe uma vacina é muito revoltante. A gente imaginou que nunca nada fosse acontecer com o Paulo, e o Paulo sempre se cuidou. Por uma questão de... o Paulo é o Paulo, sabe? Ele é muito presente nas nossas vidas, mas não existe essa regra. Não existe. Essa dor não começou com a gente, ela não vai terminar com a gente. A verdade é que a vida do Paulo, que pra gente é fundamental, ela não é mais importante que a vida dessas 411 mil pessoas, fora os números de hoje e os números que vão vir. A perda de Paulo Gustavo, para mim, é algo muito profundo na alma do brasileiro. Tem que vir uma resposta da alma brasileira à situação que nós estamos vivendo e da qual a morte de Paulo Gustavo é um símbolo de grande intensidade. Paulo Gustavo já devia ter sido vacinado num país que estivesse agindo decentemente. Um dos melhores amigos de palco e da vida escreveu sobre a dificuldade de seguir fazendo esse mundo um lugar melhor e cheio de amor sem ele. Marcos Magela disse que Paulo Gustavo era uma explosão de alegria, uma força da natureza, nosso sol. E publicou um vídeo com alguns momentos que dividiu com ele. E teve boatos que eu estava na pior. Cissa tá na pior. Para de show, que esse bordão não é nem dele, esse bordão é de Luísa Marilac. Tinha que ser ridículo, esse avião nem é nosso. Vambora de azul, vem. Quem assistia o Paulo Gustavo não tinha como não se encantar com o talento. Quem conhecia de perto sempre soube que ali não era só um personagem. A pessoa mais engraçada que eu já conheci na minha vida. E eu não tô nem dizendo dos personagens, não. Eu tô falando ele, pessoalmente, sentado na mesa do bar. Quando a gente saía junto, era engraçado. Eu saía leve, eu ria sem parar. Estar com ele era isso. Era estar num ambiente onde não tinha como nada dar errado. E eu acho que é por isso que o Brasil sentiu tanto a perda dessa pessoa. Porque era um Brasil que deu certo. O Paulo Gustavo é o Brasil que a gente quer. O Paulo Gustavo é a pessoa que mostra pra gente que, apesar de tudo, dá pra gente rir e ser feliz. Com Paulo Gustavo, sempre soubemos. E ele mostra que saber rir também se aprende em casa, como Gael e Romeu descobriram muito cedo. Cadê o Gael? Cadê o Romeu? Cadê? Não. Cadê o irmão? Cadê? Achou? Não. Achou, irmão? Em homenagem ao Paulo Gustavo, depois de Império tem o Cinema Especial com o filme Minha Mãe é uma Peça 3. Em seguida tem o Jornal da Globo. Até amanhã. Vacina sim. Até amanhã.